Queridos amigos, nós estamos com muita alegria novamente reunidos para estudarmos a doutrina espírita. Estamos no trabalho refletindo em torno do romance Paulo e Estevão, que foi psicografado na década de 40 pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para todos nós, esse trabalho tem representado não só uma viagem no tempo, procurando nos exemplos dos cristãos, aqueles que conheceram, que conviveram com Jesus, ou aqueles outros que se tornaram grandes apóstolos por terem assimilado a proposta libertadora do Evangelho, mas também trazermos todo esse conteúdo para o nosso dia a dia, para nos auxiliar no que remonta aos nossos desafios envolvidos por essa história, procurarmos avaliar o momento em que vivemos, as nossas dificuldades pessoais, familiares, em meio à comunidade que nos integramos, a casa espírita, que possamos, dentro destas reflexões, vislumbrarmos uma nova etapa que vai se abrir. No nosso último encontro, nós ficamos muito sensibilizados, pois remontamos a história de Saulo de Tarso, quando saiu da casa do caminho e foi visitar o seu pai. Foi um instante muito marcante. O nosso último programa foi intitulado As Humilhações de Saulo perante o seu pai. E hoje nós vamos caminhar para um outro contexto, que já vai efetivamente ampliar, que já vai abrir a perspectiva da vida daquele que se tornou um dos maiores missionários da história do cristianismo. Ele refletia, conforme a descrição de Emmanuel, nesse capítulo Lutas e Humilhações, na minha edição, na página 326, ele, depois de sair da casa de seu pai, seguindo um curso incerto, refletia sobre a atitude paterna, que remontava aos antigos hábitos do próprio judaísmo. E assim, ele efetivamente orou pelo seu pai. Caminhando, meditando no seu silêncio, procurava ouvir a própria consciência, seu coração. E antes de assentar os novos planos de vida, procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores de Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Ele se encontrava exausto de fadiga e procurou descansar junto de uma das inúmeras cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc, a sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos.
demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo. Mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear, a carência de recursos de toda a espécie. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho intimamente, experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, ao seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustados, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outro tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois buscara Jerusalém na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da Igreja do Caminho, mas fora obrigado a recorrer a uma reles hospedaria, por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho. E todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o no abismo. Não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Passava por ele toda a sua própria história. Naquele momento, ele, combalido, cansado, de repente, quando ele dá por si, a noite fechava tudo.
como define Emmanuel na narrativa poética, o céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante, prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas. Pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar. Figurando-se-lhe uma força superior e invisível, lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril. Isenta e longe desse mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando a ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações. Mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam aos seus olhos excediam todo o entendimento. Nos convida Emmanuel para um momento da história. Porque posteriormente, ele registrara na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar.
Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referente ao corpo espiritual. Nota do autor espiritual Emmanuel. Mas nós vamos prosseguir na descrição. Mal não havia despertado deste deslumbramento, quando se sentiu presa de novas surpresas, com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos de neve translúcida. Isso mesmo. Incapaz de traduzir as sagradas comoções da sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Começou a chorar. Ele estava diante das duas almas, dos dois espíritos, que marcavam profundamente o seu coração. Ajoelhado, chorando copiosamente. Aquele instante inesquecível para todos nós. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com um generoso sorriso. A faculdade da alma de se emancipar. E nesse caso, entrar em relação com seres que vêm do mundo maior visitar, trazendo contributos do alto. No caso de Saulo de Tarso, valiosos recursos orientadores, consoladores, que serviria para ele como um verdadeiro projeto de vida. Ah, se nós pudéssemos ter mais claro as nossas experiências quando sonhamos, quando deixamos o vaso físico repousando na cama e a alma se liberta para o reino de Deus. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Com profunda bondade. Assim Emmanuel escreve os seus romances. Nos aproximando o máximo possível das notas evangelizantes que libertam, que soerguem, que estimulam, que inspiram a novas realizações. Levanta-te, Saulo. As almas bondosas trabalham para o soerguimento, enquanto os homens querem sobrepor, encarcerar, constranger em campeonatos de vaidade, de poder,
de política rapina. Não. Os espíritos nobres, eles se felicitam quando a humanidade só ergue. É necessário que ele cresça, afirma João Batista para todos nós. O Cristo, para que eu me diminua. Mas João também quer nos dizer que nós vemos o Cristo no semelhante, que está do nosso lado. Por isso ele diz, quando destes água, roupa, remédio, comida, amizade, para um destes, a mim ofertas. Deu no passado, é dádiva para a eternidade. Levanta-te, Saulo. O que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Para ele era o fim. Ele estava só. Ele acabara de ser expulso da casa paterna. O último reduto que ele foi buscar ajuda. E ela, em tom blandicioso, por que choras? Se a tarefa apenas começa? Amigos, reflitamos. A tarefa apenas começa. E nós estamos na condição de fuga, de reclamação, de desespero. Cleusa, boa noite para você, que nos acompanha de Leiria, Portugal. O nosso companheiro Celso, de Ponta Grossa. Estamos sendo felicitados pela vida que nos oferece oportunidades. Oportunidade de soerguimento, de esclarecimento. Oportunidade para que nós nos libertemos. Enquanto nós estamos saudando, e como afirmou o Ivani, eu até com a parceria canina, nós estamos aqui refletindo sobre esse momento extraordinário. Não é isso, Sueli, de São Paulo? O Simplício de Bento Gonçalves, a Rita de Juiz de Fora, a Míria de Porto Alegre, a Meire de Presidente Juscelino, Luiz Fernando de Santa Catarina, a Lília do Distrito Federal, o João Iudes, companheiro de Porto Alegre, Ivani de Caldas, todos vocês que nos acompanham, a Maria, ouvinte assídua da Rádio Brasil Espírita. Não é isso, Cláudia? A nossa companheira, querida Cláudia, lá de Campinas. O Márcio, diretor da Rádio Brasil Espírita, Zé Aparecido. O Arnaldo deve estar fazendo um estágio na região de Sírios, regiões superiores, porque ele nos abandonou. Tem que falar para o Espírito Superior voltar. Não é mesmo? Nós estamos num momento tão importante da nossa vida. E Abigail vem hoje, no Natal, na nossa casa, para dizer para cada um de nós: por que choras? A tarefa apenas começa.
o moço tarcense, agora de pé, como você está de pé, intimamente. Todos nós estamos deitados, sentados, fazendo alguma coisa enquanto o som percorre a ambiência da sala. Nós devemos estar de pé. Paulo se fez de pé. Desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado. Mas foi o Marte do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou. Efusivamente. Os espíritos superiores se abraçando efusivamente. E aqui na Terra, costumamos encontrar cubos de gelo ambulante. E muitas vezes ainda vestimos a toga sacerdotal da indiferença. Ternura, amizade, estímulo, alegria, carinho, fraternidade é evangelho. Descarta-se os exageros. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Mas evangelho é vida, afirma Emmanuel. Como se fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Só Jesus foi puro. Nós não podemos ficar presos no que passou. Temos que abrir as algemas, abrir portas para seguir, porque se você, eu, nós ficarmos voltados para a treva íntima, a do próximo, nós deixamos de focar a luz que nos conclama no vinde a mim, vinde a mim. É a luz de Jesus que representa as oportunidades de um novo tempo, nova vida, outros rumos. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de ventura. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia-lhe o coração. Amparado por Estevão, que cena! Que cena! Os benfeitores estão nos amparando, gente. Cleusa, nas horas mais doridas, a gente não os vê, mas eles jamais nos abandonam.
Cláudia, nos instantes mais vazios, eles estão do nosso lado, expectantes para que nós abramos, oportunizando que eles entrem na nossa morada para dizer: bem-aventurados sois, bem-aventurados sois. Bom que a Cleusa respondeu. Hoje ela não está em desdobramento, viu, Cláudia? A Cleusa hoje está conosco, porque ela disse ali, olha, estou vendo no chat, eu sei, amigo, estão e estarão sempre conosco. E você está e continue estando conosco na vigília. Estou brincando com a Cleusa, porque ela entra no desdobramento dela e nos abandona, né, Claudinho? A gente fica aqui na rala, no trabalho, suando, e a Cleusa vai para o mundo espiritual. Eles não nos deixam sozinhos. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail, formosa, mais formosa que nunca, a alma da alma dele, a alma gêmea dele, a alma gêmea. E nós, espíritos, precisamos de caminhar um pouquinho mais para entender o que é a alma gêmea. Se discute detalhes e perde a essência. É Jesus que nos ensina o poder da oração. E a oração traz os seres amados de volta para abençoar o coração, para que sejamos melhor, amando os nossos irmãos. Ela estava linda, resplandecia luz, mais cândida, mais branda, mais lúcida, mais confiante, mais fortalecida, mais exuberante na sua fé. Recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope, onde ela residia, na casa de Zacarias. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar. Pensou no lar que poderia ter constituído com ela. No carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos. No amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual. Olha o termo que Emmanuel aplica. Noiva espiritual. Porque pode haver vários tipos de noivados. Não é verdade? Não é porque ela era a noiva da terra que desencarnou e virou noiva do espírito. Nós temos que ler, aprofundar e entender aonde que o benfeitor quer chegar. Eu não tenho aqui nenhum documento me autorizando a falar do pensamento do Emmanuel. Mas o nosso benfeitor sempre nos remete naquela equação do em verdade vos digo. Tem que ir no futuro. Porque a nossa tendência muitas vezes é
ficar no passado, nas teorias humanas, nas interpretações que fecham, ao invés de libertar. Evolução é projeção. Então, quando eu discuto um assunto de uma forma chula, egoísta, rasteira, pretensiosa, eu estou fechando e criando separações, estabelecendo um fosso, uma trincheira que me impede de caminhar, criando dificuldade para o outro que está acompanhando o comportamento. Agora, quando as notas são luz, liberta, aciona aqueles recursos que estão guardados de uma forma inviolável por nós mesmos, na intimidade, que nem mesmo sabemos que existem. Os valores espirituais que vão garantir a nossa sustentação e as projeções para o futuro estão na nossa morada íntima e que precisam de ser descobertos. Mas para isso precisamos de ter esperança, confiança e agir no bem. Sempre. Noiva espiritual. Noivado espiritual. Casamento espiritual. Vamos refletir. Essa parte é extremamente importante para a gente. Nunca, observem o que ela vai dizer, nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. A gente vai começar a entender o que é noivado espiritual. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Este ensinamento, esse trecho aqui, ele é extremamente motivador. Ele é de um valor que define a síntese do projeto de todo cristão. Porque Saulo estava, quando viu a noiva aureolada de bênçãos de amor, ele constrangido, emotivo, entra nos campos que nos vinculam aos interesses pessoais. O que, analisando de uma forma técnica, fria, não está errado. Porque a tendência é buscarmos trabalhando com os nossos anseios, as nossas necessidades. Mas Jesus representa um movimento que aprimora, que qualifica esse mergulho em si mesmo. Como? Dizendo que existe lá fora trabalho. Porque senão, egoicamente, a gente só entra para dentro da gente. Ele estava diante da musa da vida dele. Do amor que ele idealizou. Antes, muito antes daquela própria existência. As almas que se amam,
elas se atraem. Então, por exemplo, o princípio da alma gêmea, que Kardec nos mostra que não existe metade, você não tem uma metade, ninguém tem metade. Mas um assunto é transcendente para a nossa análise humana. Vinculação espiritual. Quando dois seres se integram, energética, espiritual, sentimental, psicologicamente falando, a conjugação, a comunhão, se a gente entende o que é interação de corpos, que causa explosões energéticas, nós precisamos de vasculhar um pouco mais para que a gente possa compreender o que seja completude espiritual entre as almas, que retroalimenta ideais, sonhos, estímulos, motivação. Eu estou observando, e eu gostaria de pedir a Vênia um time para me ler um comentário que está no chat, vindo do Simplício de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. A caridade é a sublime virtude recomendada pelo Cristo. Ela unifica individualmente o amor de Deus e o amor do próximo. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então vamos buscar entender um pouco do que da frase de Bezerra que Simplício lembrou. Simplício, eu vou te dar uma dica. Todas as vezes, amigo, isso é uma dica de companheiro espírita. Toda vez que a gente citar uma frase, tenhamos o cuidado de citar a fonte, livro, autor, se for psicografado, médium e a editora. É só uma dica, tá, Simplício? Você é nosso amigo. Mas isso você está querendo ser preciosista? Não. Nós precisamos de favorecer, estimular a cultura doutrinária. Inclusive para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não colocarmos também pensamentos na boca, no coração dos outros. Desculpa, tá, Simplício? Isso é só um comentário aqui, ajuste que eu faço sempre. Alguém me faz um cartaz na casa espírita, põe lá um texto, Chico Xavier. Isso na internet está lotado. Aí eu digo assim, peraí, Chico Xavier falou isso? Onde? Quando? A gente conhece até as formações de frases, de pensamentos de Chico. Chico era muito discursivo. Chico tinha, quando ele ia expressar um pensamento, ele muitas vezes floreava muito. Diferente de Emmanuel. Emmanuel tem um estilo próprio. Diferente de André Luiz, diferente de Meimei, de Sheila, de Bezerra, etc. Então eu vejo muitas frases aí assinadas embaixo, Chico Xavier. E eu vejo de cara que ali tem furo. Ah, mas tem problema, ele está sob o guante do pensamento de Emmanuel, dos benfeitores. Não. Está errado. Não é assim que devemos proceder. Ok? E é dado a Chico muitas coisas que não foi dele. Dos espíritos. E ele fazia questão de manter esse cuidado. Viu, Simplício? Ah lá, gostei. E o Simplício agora colocou. Jornal O País do século XIX. Ei, garoto. Eu queria ter um filho assim, como dizia o nosso outro Chico. O Chico Anísio. Lembra da escolinha? Isso aí. Nós temos que ter esse cuidado.
Tô brincando aí, viu, gente? Hoje vocês estão observando que a gente está muito light. É porque está chegando o Natal. Né? Olha o Daniel. Daniel está dando belas gargalhadas lá. Daniel é de Curitiba. Grande. Olha, tem uma casa espírita sendo fundada aí em Curitiba. Maria de Nazaré. Procure o Fausto e conheça o trabalho que está nascendo. Que vai ter espaço, muito espaço para muita gente trabalhar em Curitiba. Mas vamos voltar. A musa que inspirava no processo do passado. Aí ele já logo lembrou do lar, dos anseios humanos, ter uma companheira, filhos, ter o carinho, o aconchego. Ela, na condição de noiva espiritual, vem então dizer: espera aí, não nos faltará lar. O lar que vislumbra, Jesus apresenta um lar transcendente para você. Não é um lar para você. É um lar no seu sentido de oportunidades que vão te acolher. O lar será no coração de quantos vierem à nossa estrada. Olha que beleza. Aqui eu já vi que eu vou ficar só nesse início de diálogo. E nós vamos reservar aqui o retorno para o próximo ano. Olha o que ela está dizendo. A gente que costumamos a estudar evangelho assim, que a gente chama de miudinho, a gente vai no detalhe, você pega aqui nas entrelinhas. O autor está dizendo, replicando o que Abigail disse: nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Ela está se colocando junto dele. Mas alguém pode redarguir: não, isso é força de expressão. Tê-lo-emos no coração. Aí você coloca na terceira pessoa e ajusta. Nós estamos falando de um assunto que remonta noivos espirituais. Noivos espirituais não se separam. O amor os vincula. E o amor do mundo maior é dádiva. Então, vamos pensar em noivos, no seu sentido aqui, de Paulo e Abigail. O que une os dois? Eles vão passar a trabalhar para Jesus. Aí une eu, você aqui na sala estudando Espiritismo, a Cláudia nas tarefas, une a todos nós com os amigos lá da Casa Espírita. Ok, nós estamos trabalhando para Jesus, nós estamos juntos. Esta é a força das circunstâncias. As almas que se completam, elas se vinculam na proporção que elas amam. Amar no sentido de transcendência e não de pessoalização. Personalização. Eu amo a Meire. Meire, com respeito, viu, bem? Eu amo a Maria Regina. Agora tem que pular para o lado feminino, porque senão pode complicar para o meu lado. Isso pode dar até processo. Eu amo o Luiz Fernando. Eu amo o Ivani. Eu amo o Fábio. Eu tenho que falar que amo a Cleusa também. Que eu amo a Claudinha. Não. Nós temos vínculos de amizade. Né? A Lília está dizendo lá, eu também. Isso aí, amiga. Nós, na realidade, estamos criando vínculos pela circunstância, pela força do trabalho.
são expressões de amor, ok? Mas o amor que nós estamos tentando refletir sobre ele, porque não dá para explicar. Não tem teoria que vai retratar o que vem a ser amor divino. Mas a gente pode perpassar algumas sendas que nos auxiliam, né? Ou seja, quando você levanta da cadeira para buscar alguma coisa para alguém, você vai buscar um copo d'água, você vai buscar um prato de comida, você vê um indivíduo caindo ali porque ele está carregando um embrulho. Não, peraí, eu vou te ajudar. Você está operacionalizando o seu sentimento de amor. E quanto mais você fizer isso, mais nós vamos intercambiando com o amor de Deus. Frase do Dr. Bezerra que o querido amigo Simplício trouxe. O Simplício até está lembrando. Todos nós aqui nos amamos conforme nos deixou, nos ensinou, é isso, Simplício? O Mestre Jesus. Aí nós podemos, por exemplo, Simplício, já que eu falei de fonte, podemos, por exemplo, citar o capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 34. Filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como que ele nos amou? Ah, Carlos Alberto, mas de uma forma extraordinária, ele deu até a vida. Tá, mas eu ainda... mas foi Jesus. A gente que escuta muito isso. Mas Jesus é Jesus. Para que a gente chegue um dia na condição de dar a vida silenciosamente, abençoando todas as adversidades, primeiro nós temos que partir para uma construção em bases firmes. E o próprio Jesus falou para nós no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Bases firmes é construir a casa sobre a rocha. Ventania, circunstância, tempestade, nada vai derrubar. Nós espíritas, qual que é a base forte que nós precisamos? A base para o espírita é a codificação espírita. Esta é a base. Como espíritas conscientes, precisamos de nos afinizar, entender, estudar a doutrina espírita. E vocês sabem qual que é a realidade que nós encontramos no movimento espírita? Não se assustem. Não fiquem preocupados. Mas é a realidade. Um total desconhecimento desse moço aqui. Estamos nos referindo a Allan Kardec. Total desconhecimento. O Carlos Alberto tem até imagem na casa dele. São símbolos, tá, gente? São símbolos que a gente usa didaticamente, como usamos um quadro, na minha época, quadro negro, giz, né? Distribui material fazendo mimeógrafo. Hein? Você é dessa época? Hein? Hoje tudo online, Wi-Fi, wireless. Minha época, o Honório que costumava dizer, né, que a gente ia fazer palestra, nossa época, do cuspe-giz. Né? Cuspe-giz. Quem tinha alergia com giz, com o pó do giz, hein? Que luta que era. Isso é só para brincar com vocês. Mas qual que é a nossa base? Doutrina espírita. A codificação espírita. Agora, observem bem. Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, redundou em 4 outras obras. Não é isso? Gênesis, na ordem. Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis. Isso é para a gente estudar a doutrina espírita. Agora, para conhecer o pensamento de Allan Kardec,
nós temos que estudar esta obra. Pouco conhecida e divulgada no meio espírita. A Revista Espírita. De 1858 a 1869. Nós vamos ver as cartas de Kardec, as palestras de Kardec. Aí nós vamos nos aproximar do pensamento, daquele que é o nosso codificador. Então, a base segura para o espírita é conhecer Allan Kardec, para que a gente possa contribuir também na divulgação da doutrina espírita. Se a gente não tem bases sólidas, firmes, o nosso comportamento em divulgando a doutrina espírita será contraditório à proposta do Espírito da Verdade. Então, ao invés de ajudar, nós criamos problemas. Ontem na FEAC eu estava acompanhando uma parte do estudo da Maria Azevedo, no ESO, e ela falava sobre o progresso do Espiritismo. Então ela foi lendo vários trechos, pensamentos de Kardec. E um dos que mais nos chama a atenção é quando ele define o seguinte, que o maior problema na propagação, na divulgação do Espiritismo, não estará fora do Espiritismo, e sim dentro do Espiritismo. No seu sentido, Espiritismo é um movimento espírita. Os maiores adversários do Espiritismo serão os próprios espíritas. E para os espíritas se tornarem adversários da divulgação límpida da doutrina espírita, isso acontecerá pelo desconhecimento da doutrina espírita, no seu sentido operacional. Porque eu posso decorar a doutrina espírita, na hora de vivê-la, eu passo em cima dos outros. Eu estou preocupado com política no centro espírita. Eu quero ficar discutindo sexo dos anjos. Eu fico aí gastando tempo falando que espírito tal já reencarnou. Outros já estão preparando para reencarnar. E eu dou nome, eu dou data, eu dou lugar. Aí eu, como espírita, fico promovendo cisânia. Eu fico como espírita fazendo previsões do futuro, eu fico colocando frases na boca do outro. Eu, como espírita, fico preocupado em mandar, em ser obedecido, em dizer que o meu trabalho é melhor do que o do outro. A minha fala é mais aprimorada. Quanto mais glamour nos eventos, melhor. E na realidade, a gente vai observando que o espírita, que realmente vive a doutrina espírita, o seu comportamento tem coerência. É aquele expositor educado, disponível, simples, amigo, desinteresseiro. É aquele companheiro que coordena, libertando, oportunizando, preparando pessoas. É aquele indivíduo que está sempre pronto para sorrir, mesmo com as suas dores. Ele sempre pode enxugar uma lágrima. Ao lado de todos ele é a alegria, ele é a esperança, ele é o bom papo. É aquele que procura os últimos lugares ao invés dos primeiros lugares. É aquele que, quando vê um dirigente caminhando sozinho, ao invés de acusá-lo, de recriminá-lo, de julgá-lo, ele se faz solidário. O que o senhor precisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? É aquele dirigente que não procura distâncias, mas se coloca como um servo. Tem um momento dele dirigir, ele é o presidente para assinar cheque. Mas ele não é a pessoa mais importante do centro. A pessoa mais importante do centro é Jesus. A causa mais nobre do cristão é o serviço, é a prestação. Então o dirigente, por excelência, é aquele que senta, que toma passe, que participa de estudo com os neófitos, que senta ao lado de pessoas simples na reunião pública,
que não esconde dos mendigos, dos maus cheirosos. Queridos amigos, observemos o que Abigail está falando. Nunca nos faltará um lar. Nós temos mais de 8 bilhões de espíritos na Terra, sendo que o percentual maior são de almas que desconhecem. A gente observa o comportamento das massas, muitas vezes sem nenhuma pretensão vaidosa, ou nos sentindo melhor ou pior, não tem isso. Mas muitas vezes o comportamento faz nos recordar dos povos primitivos. E isso campeia em grande parte dos ambientes, dos lares. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, até quando? Como será? Quando irá se estabelecer o progresso? Em alguns momentos a gente observa que a falta de base, ela nos dá até condição de fazer afirmações que vão contra a evolução. Querido amigo, é necessário que a gente possa refletir sobre a misericórdia da providência divina. Porque esta misericórdia não agride. Essa misericórdia do Senhor, o tempo todo, ela está efetivamente nos convidando para que nós possamos abraçar a todos, nos oferecer, nos fazendo o menor na terra, para que, quem sabe, de repente amanhã, os nossos sentimentos se façam maiores. Não as personas galgando postos, reconhecimentos, favores. Não. É o que brota do coração, é que vai efetivamente nos colocar naquela condição de atender a todos que vierem na estrada. Abigail está nesse trecho dizendo assim: quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Filhos do Calvário de Jesus, todos que sofrem. E ela está dizendo, são nossos também. Por quê? Por que são nossos também? Que nós temos responsabilidades com o Calvário do Senhor? São nossos também porque queremos nos solidarizar com a causa de Jesus? Por que ela está dizendo os filhos do Calvário de Jesus são nossos também? Para a gente pensar. Porque nós temos responsabilidades com todos que estão conosco. Filhos, parentes, esposos, esposas, são responsabilidade nossa. Porque o Senhor confiou a guarda, entre aspas. Ele nos concedeu o caminho para percorrer junto destes. Porque todos estamos crescendo juntos. É nesse sentido. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Senhor. A herança do Senhor. Herança, quem recebe são os filhos. Somos herdeiros da misericórdia de Deus. Somos herdeiros de nós mesmos.
A misericórdia de Deus que nos apresentou para a evolução, criando-nos simples e ignorantes, herdeiros do nosso passado. Estamos naquele processo de colheita abundante de frutos do bem, das dificuldades, mas quando vamos fazendo essa seleção e essa colheita, na realidade devemos verificar que nós não estamos pagando contas. Nós estamos tendo a oportunidade de recolher esse material, desse manancial que nos responsabilizamos um dia, porque é de toda essa produção que depende o nosso futuro, que vai se estabelecer o nosso progresso, nosso crescimento interior e as nossas responsabilizações com a sociedade. Não porque vamos ser protagonistas, como alguns líderes julgam, se sentem como que donos do destino do outro. Somos donos da casa espírita? Somos donos do nosso lar? Somos donos do movimento espírita? No nosso caso, estou trabalhando dentro de uma dimensão da nossa realidade, como trabalhadores, como familiares, como cidadãos. Nós não somos donos de nenhuma causa. Nós somos responsáveis pelo projeto da nossa evolução. E vez por outra o Senhor nos convida para ter alguns encargos que podem até coincidir com cargos que ocupamos nas estruturas humanas. Mas, por exemplo, vocês já pararam para pensar na responsabilidade do presidente da Federação Espírita Brasileira? Que nesse momento precisa do nosso acolhimento, das nossas vibrações, do nosso carinho. Porque ele, como presidente da Federação Espírita Brasileira, ele tem que resolver, ele tem que determinar algumas questões que refletem nas casas espíritas, na própria qualificação do movimento espírita. Eu falei sobre o presidente da Federação Espírita Brasileira porque nós, como familiares espíritas, devemos agradecer a Ismael e procurarmos amparar a todos aqueles que estão sendo convidados a ocupar determinadas posições, com vistas ao crescimento deles mesmos, mas o favorecimento de toda a comunidade. Então eu gostaria de, nesse momento, em nome, se vocês me permitem, de toda a equipe que trabalha na Rede Amigo Espírita, na sala Estudando Espiritismo, nós gostaríamos de endereçar um abraço fraterno para o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, César Perry. Saiba, meu amigo, que estamos vibrando por você. Como estamos vibrando por todos os dirigentes que nesse momento Jesus está chamando para um trabalho que vai contribuir para a regeneração da humanidade. Porque quanto mais nós qualificarmos a nossa maneira de divulgar a doutrina espírita, mais corações nós vamos atingir. Agora, a família espírita precisa estar unida. Nós precisamos estar vibrando um só sentimento. Precisamos estar vinculados num só coração, que é o coração, se eu posso assim simbolizar, o coração do Cristo. O sol da imortalidade. Aquele que é a luz do mundo, que veio na Terra para que nós possamos, envolvidos pela luz dele, despertarmos a nossa própria luz e fazer dos caminhos ainda em trevas aquele segmento bendito que irradia no trabalho, na solidariedade e na tolerância,
a essência real, que é a caridade, expressão do amor do Senhor. Queridos amigos da sala Estudando Espiritismo, companheiros da rede Amigo Espírita, você ouvinte dessa rádio bendita que é a Rádio Brasil Espírita, todos vocês que nos acompanham nesse momento, que vão ouvir o áudio, assistir o vídeo em outro instante, nós estamos a alguns dias do Natal do ano de 2014. Que possamos dar as mãos, que possamos estarmos juntos como feixes de vara, porque uma vara só ela pode ser quebrada, um feixe é impossível. Que possamos nos fazermos família, união, unificação. Que possamos todos nós, nesse momento, olharmos para o próximo como aquele que precisa do carinho, do estímulo, do afago, do conselho, da presença, como todos nós necessitamos. Assim, a medicação que vai atender às chagas, a dor, o fluxo irradiador do amor irá abundar, irá irradiar, irá levar para todos esse princípio ativo do alto. Da mesma sorte que a esperança, que é filha da fé, da caridade, possa ser aquela bandeira que há de tremular para todos nós na indicativa de um novo tempo, de um novo ciclo. E por fim, que a caridade, que é o princípio que fundamenta a própria bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, a caridade seja realmente o norteador das nossas ações, como verdadeiros cristãos, que independente se somos católicos, espíritas, protestantes, se somos, enfim, todos nós precisamos nos tornarmos irmãos, para que o mundo seja um só. Um mundo sem partidos, sem dissidências, sem separatividades. Um mundo só. E como nos aproximamos do Natal, nesse momento me recordo do poeta John Lennon, quando nos convidou para imaginar. E ele dizia, na irreverência que o caracterizava, que um homem que não imagina é um homem morto. Mas todos nós imaginando, juntos, os nossos sonhos se transformarão em possibilidades reais da construção da paz. Então, é Natal. E como a própria poetisa que usa da música, Simone, diz, para o velho, para o moço, para a criança, então é Natal. É Natal porque é o nascimento de uma vida nova. O nascimento da criança. É o nascimento dessa criança que não tem preconceito, dessa criança que acredita no Pai, dessa criança que é pura, dessa criança que quer brincar, dessa criança que quer operar, dessa criança que nos faz puros, imaculados,
e com a força em potencial para vencer as cristalizações que o homem velho carrega. A criança que projeta na sua sensibilidade a comunhão com o Pai, para que juntos, Pai e Filho, o Espírito Santo, a oportunidade de transformar o mundo mental, nos coloque como o fruto que nos aguarda no grande futuro. Assim, meus queridos amigos, bondosos irmãos, eu agradeço a todos vocês pela participação nos nossos programas de terça-feira, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Agradeço a vocês por estarem juntos conosco nas noites de quinta-feira, no Espiritismo, Evangelho e Educação, nas projeções que realizamos a partir dos eventos da FEAC Minas, nas noites de quarta, nas noites de sexta, nos vídeos que são dispostos e que são multiplicados, enfim. Gostaríamos de agradecer porque o nosso trabalho é um projeto extremamente humilde, muito simples, que a gente, vez por outras, realizamos dentro da nossa própria casa, abrindo mão da família, abrindo mão até de algumas atividades doutrinárias, mas a gente reserva esse cantinho, que eu chamo do cantinho do Chico, para que, com muito carinho, com muita fraternidade, a gente possa recebê-los ou sermos recebidos nos lares que nos acolhem com tanta fraternidade mineira. Eu só tenho que agradecer e rogando a Maria Santíssima que abençoe o seu Natal, que envolva a tua mãe, teu pai, os teus avós, os teus tios, os teus primos, que abençoe o seu marido, a sua querida esposa, que abençoe a todos que fazem parte da sua vida. Que todos nós possamos juntos, independente do credo, das práticas, que todos nós possamos, sintonizados com Ismael, trabalharmos para que o nosso mundo íntimo também contribua para a ordem, para o progresso e para o amor desse nosso querido país continental, o Brasil, terra varonil. E assim me despeço, endereçando um ósculo e um amplexo, de muito respeito, de muita fraternidade, e com aquelas palavras que caracterizam o nosso trabalho. Ave, Ave, Ave Cristo. Nesse Natal que vai, com certeza, representar um marco na trajetória de todos nós. Recebam as flores que estão sendo distribuídas pela falange daquelas que representam Maria Santíssima no domínio, no território de todos os corações. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.